Então hoje o canal Aqui RS está aqui na Mostra Tech, aqui na FENAC. Hoje é o último dia da feira, vou mostrar um pouquinho para vocês dos trabalhos, dos alunos. Estamos entrando aqui agora. E aqui está a exposição dos trabalhos dos alunos que expõem aqui na feira, seus trabalhos. Boa noite. Boa noite. Do que é o trabalho de vocês? Nosso trabalho é basicamente sustentável que vai auxiliar no reflorestamento das matas ciliares. Ela é feita com um gel fertilizante e tem um envoltório de bioplástico e a semente. Ah, que legal. Parabéns. Obrigada. Que vocês ganhem. Oi, boa noite. Boa noite. Do que é o trabalho de vocês? É a diferenciação do percentual do óleo essencial em culturas florais no solo adubado e no solo Colombo Brasil. Interessante. Bom trabalho para vocês aí. Não faço tanta bagunça? Também. Ela está explicando já. Oi, boa noite. Do que é o teu trabalho? Meu trabalho é basicamente uma carcaça feita, uma farinha, feita a partir da carcaça do caranguejo sá para fertilizante na soja cultura. Aqui eu tenho 4 porcentagens da soja e você pode ver que o melhor grupo que se desenvolveu foram com os 10% da farinha pelo número de nutrientes. E o projeto ele busca mostrar que é possível comunidades isoladas terem uma fonte de energia sustentável a partir daquelas condições. Tá bom, obrigada, viu? Oi, boa noite. Hoje, Do que fala o trabalho de vocês? Ó, você é finalista, viu? Que legal. nosso trabalho é sobre o processo de frutificação do cogumelo letinula edodes em estufa caseira. O cogumelo letinula edodes é o shiitake e a gente fez a estufa para tentar acelerar o crescimento do cogumelo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Vocês olham depois. Boa noite. Boa noite. Do que é o trabalho de vocês? Bom, é um inseticida natural à base da citronela para o controle das moscas do chifre. E
Vocês também são finalistas. Ai, tudo finalista, viu? Parabéns pelo trabalho. Oi, meninas. Oi, Tudo bom? Do que é o trabalho de vocês? Se a gente arrumar melhor, né? Tá? O nosso trabalho é sobre jogar e aprender sobre artrópodes. A gente desenvolveu um jogo que se chama Que Bicho é Esse? Para incentivar o ensino-aprendizagem sobre os artrópodes. Que legal, parabéns. Porque muitas pessoas conhecem sobre os artrópodes, que são seres fundamentais para a existência de nós, seres humanos, para a existência de outras espécies de seres vivos e também para o equilíbrio da Terra. Ah, legal, obrigada pela entrevista. Oi, meninas, boa noite. Oi, boa noite. É gigante na nossa terra. Boa noite. Trabalho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quer falar sobre o teu trabalho? Posso falar, sim? Pode falar, então. É pra fazer uma apresentação completa? E do jeito que tu achar melhor. Tá bom, então boa noite, eu sou o Gustavo, eu estudo lá na Cori, em Joinville, e o meu projeto é o impacto da concentração do eletrólise de sulfato de zinco sobre a massa de zinco eletrodepositada em pregos de ferro durante o processo de eletrodeposição. Primeiramente, o que é isso? O processo de eletrodeposição é amplamente utilizado na indústria para cobrir com uma fina camada de um metal a superfície de um outro objeto, buscando proteger ou mudar a estética desse objeto. E é importantíssimo entender como a concentração da solução eletrolítica, onde esse processo todo ocorre, influencia no processo, porque assim é possível reduzir o impacto ambiental desse processo e aumentar a eficiência da indústria. Eu gostaria de chamar a atenção na minha lista de materiais que para fazer esse procedimento em 25 pregos de ferro, eu utilizei em torno de 2,7 kg de sulfato de zinco heptahidratado, que é crítico para o meio ambiente marinho. Então imagina só nas indústrias que eles fazem peças gigantes, o impacto que isso não tem. Primeiramente, para fazer esse procedimento, eu fabriquei 5 concentrações da solução de sulfato de zinco heptahidratado, de 0,5, 1, 2,5, 2 e 1,5 molares. Após ter realizado o procedimento, que é basicamente inserir o cátodo e o ânodo na solução eletrolítica, inserir uma corrente que passa por eles e o movimento de elétrons que faz uma camada se dissociar do ânodo e aderir ao prego, eu medi a massa dos dois eletrodos antes e depois do procedimento para rastrear a mudança de massa, e eu também filtrei a solução para coletar os fragmentos de zinco que sobraram na solução. Então, eu realizei 5 análises para determinar uma concentração óptima para esse procedimento, no caso do sulfato de zinco. Primeiramente, eu modelei uma equação logarítmica com R² de 0,99, que me mostrou que a relação entre concentração e mudança de massa, além de seguir um comportamento logarítmico, possui um ponto crítico em torno de 2 molares. Ou seja, quanto maior a concentração, mais massa vai aderir ao prego até atingir um limite, que se inicia nessa concentração. A segunda análise foi fazer um teste de efetividade, que é basicamente a razão entre a massa que aderiu ao prego e a massa que aderiu ao prego mais aquela que sobrou na solução que eu coletei em um filtro de papel. E como pode ser observado na tabela A, a concentração padrão de 1 molar teve a maior efetividade, em torno de 70%, e concentrações maiores e menores tiveram efetividades menores.
sempre em torno de 50%, considerando 7% de incertezas. O que para esse processo não é tão ruim, já que dá de reutilizar essa solução. A terceira análise foi utilizar a equação de Nernst para calcular a força eletromotriz de cada concentração. Isso significa o dinamismo que cada concentração tem. E como pode ser observado, para intervalos de meio molar, foi observado um intervalo de 1000 volts para cada concentração. Aqui parece menor, pois está numa escala logarítmica, mas 0,1 significaria 10.000 volts. O sinal negativo apenas indica que o processo não é espontâneo. A quarta análise, a última análise quantitativa, foi realizar o teste estatístico. Eu verifiquei que os dados não seguiam um comportamento normal, então eu realizei o teste de Kruskal-Wallis aplicando o post-hoc de Dunn, que indicou diferença significativa na massa depositada nos pregos entre as concentrações de meio molar e 1 molar e meio, 2 e 2 molares e meio, e de 1 molar e 2 e 2 molares e meio. Para completar, eu realizei uma análise qualitativa onde eu observei que os pregos que tiveram o processo de eletrodeposição em concentrações inferiores a 2 molares tiveram várias falhas, o que é crítico para o processo, já que ele visa proteger o objeto. Em concentrações de 2 molares acima, ficou uma camada uniforme. Então, com base nessas 5 análises, eu pude determinar que a concentração óptima, neste caso, é de 2 molares, pois está no ponto crítico da curva. Apesar de ter uma efetividade menor que as outras concentrações, possui um dinamismo maior, em torno de 32 a 33 mil volts, que é bem maior do que as concentrações mais baixas. Não possui diferença significativa das concentrações mais altas, mas possui das mais baixas. E mantém uma qualidade no processo industrial. Com esse processo, com esse projeto, eu viso ajudar a indústria para que ela consiga identificar as concentrações óptimas para os seus processos, diminuindo o desperdício e aumentando a eficiência. Muito obrigado. Muito obrigada pela tua apresentação. Eu que agradeço. E parabéns por ter vindo lá de Joinville para mostrar o projeto. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Tá? Oi, boa noite, meninas. Quer apresentar o trabalho? Pode ser? O que está acontecendo? A gente tem um canal no YouTube, aqui RS, e a gente mostra os eventos que estão acontecendo na cidade. Daí tem outros vídeos assim, de lugares que a gente grava também. Daí, como hoje é o último dia, a gente se lembrou de vir aqui e gravar vocês também. Não te importa, né? Tem que gravar. Não te importa, né? Então, eu sou a Nicole, eu venho da cidade de Santa Rosa, da fronteira do estado. Eu represento a Escola Fronteira Noroeste com o projeto Bioplástico com Resíduos Vegetais e Batata. Então ele foi impulsionado por conta dos impactos ambientais que são causados pela extração de recursos não renováveis para a produção de plásticos convencionais. Então foi buscando mitigar esses impactos ambientais que a gente acabou achando a alternativa de usar cascas de batata, que são resíduos orgânicos, para transformar em bioplástico. Então o bioplástico seria de uma fonte renovável. No caso seriam as cascas da batata. Então a nossa metodologia ela consiste basicamente em 3 etapas. A primeira é a extração do amido da casca da batata. E daí a segunda etapa é a produção do bioplástico. Aí a gente mistura o amido que a gente extraiu com água destilada, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e glicerina, perdão. E daí essa mistura ela vai para fervura e depois vai para secar. O meu primeiro teste, a gente faz uma análise física depois, né, que ela consiste na avaliação da flexibilidade, resistência, transparência e densidade. Então, o meu primeiro teste, ele foi transparente, só que eu não consegui completar a análise porque ele nem saiu da placa de PET, que é esse vidro que a gente coloca, né? Mas, enfim, a gente foi pesquisando, olhando outras referências bibliográficas, fazendo a discussão dos resultados mesmo, e eu consegui adaptar o projeto para usar, ao invés de ácido clorídrico e hidróxido de sódio, usar vinagre, que era muito mais viável e muito mais barato, um resultado muito melhor. Aqui ele tá todo judiado, coitadinho, porque o pessoal pega na mão, se quiser pode ficar à vontade, e daí ele foi, mas enfim, esse foi o nosso último resultado. É isso, basicamente. Obrigado por ter vindo de Santa Rosa para apresentar o teu projeto. Parabéns. Depois tu olha o vídeo lá que tu vai aparecer. Eu vou seguir vocês. Obrigada. Tchau. Oi, meninas. Da onde que vocês são? Daqui mesmo? Ah, viu? Primeiro de Novo Hamburgo. Vocês querem falar sobre o projeto de vocês? Distância? Pode ser. A gente só pegar a mão. A gente pode pegar a mão.
Pode ser um resumão? Pode. Bom, então, o Rio Grande do Sul, ele é o maior produtor de arroz que tem dentro dos estados aqui do nosso país. Cerca de 8 milhões de toneladas de arroz é só o Rio Grande do Sul que produz. E aí, durante a nossa pesquisa, quando a gente se deparou então, com essa informação, a gente pesquisou resíduos que são gerados no processo. E aí surgiu que durante o beneficiamento do arroz, onde eles fazem a separação do grão e da casca, que é essa daqui, eles geralmente fazem a queima, geralmente às vezes em termoelétrica, porque a energia térmica que é liberada é bastante grande para aumentar o processo. E aí acaba que na queima se faz a perda da celulose e da lignina e sobra só a sílica, que fica presente então nas cinzas da casca do arroz, que é um resíduo que não tem uma utilidade, geralmente pagam empresas terceirizadas para vir retirar. E aí essa retirada eles acabam incorporando, por exemplo, na pavimentação das ruas, porque melhora a propriedades mecânicas. Então a gente pensou em fazer um processo de extração da sílica que tem aqui, em formato de silicato, aonde incorporando junto com o aluminato, e aí eles formando então uma rede cristalina, com poros e tudo mais, para fazer a distorção de impurezas, ele formaria uma zeólita, onde a gente também adiciona um cátion, que ele faz a estabilização então da estrutura, já que aluminato e silicato produz uma carga negativa, e aí esse cátion também permite na verdade a realização da traquiônica, trocar o sódio, por exemplo, por um ferro que tem um efluente, daí ele fica esse vazio. Então, o processo de produção da nossa zeólita consiste em a gente pegar as cinzas da casca do arroz, adicionar hidróxido de sódio, fazer em aquecimento com agitação constante durante 1 hora, e essa solução depois vai passar por uma filtração simples, onde o nosso filtrado vai ser misturado depois com o resto do processo, e o resíduo ele fica no papel de filtro, que vai ser toda aquela parte mais grosseira da cinza, a parte mais preta, que depois a gente vai caracterizar e vai aplicar para ter uma aplicação mais correta no meio ambiente. Então o nosso filtrado, que contém o silicato, ele vai ser incorporado junto com o aluminato de sódio, que foi feito utilizando o alumínio metálico, que é o papel alumínio que a gente tem em casa, com hidróxido de sódio de outra concentração, e quando eles entram em contato, eles já formam um precipitado instantâneo, que vai ter uma aparência de gel pastosa. Então a gente mistura e passa para a autoclave, que através da pressão ela vai separar a parte cristalina da parte que contém a água. Então, como tem água na nossa estrutura da zeólita, ela vai passar para a estufa para fazer a secagem total dela, e depois a gente vai moer para chegar nesse resultado aqui. A gente também fez algumas etapas, então, na questão da caracterização, a gente fez algumas análises para caracterizar, dentre os 80 tipos de zeólita que existem, qual que a gente tinha obtido. E daí aqui, além de caracterizar, a gente descobriu que a gente tinha zeólita no tipo sodalita, já que aqui esses gráficos eles ficaram bem semelhantes nesses picos aqui. E esse daqui tem uma impressão digital bastante semelhante nesses picos aqui, que são característicos da sodalita. A gente também pôde descartar algumas coisas que tinha na metodologia que a gente estava usando para seguir, para se basear, como por exemplo a queima que ocorria, a calcinação, em um forno mufla a 500 graus, que encarece bastante o processo a nível industrial. Então, fazendo o DRX, a gente viu que inclusive não era muito vantajoso para o processo, deixava a estrutura com partes amorfas que podem ser prejudiciais para a parte da absorção, já que a estrutura fica mais desorganizada. E também pelo INFRA a gente pôde constatar que o hidróxido de sódio utilizado poderia ser menos concentrado, que também a nível industrial deixa a zeólita produzida mais barata. E daí, então, a gente partiu para a aplicação. A gente fez a aplicação em 4 meios diferentes, sendo a troca iônica com amônio, ou seja, a gente ia trocar o sódio presente na estrutura da zeólita pelo amônio presente na solução. Essa troca foi eficiente, a gente conseguiu fazer. Depois a gente fez a determinação de cloretos, que a gente colocou a zeólita em uma solução que simularia então uma possível dessalinização da água do mar, porém ela não foi muito eficiente porque a zeólita que a gente obteve, que foi do tipo sodalita, ela apresenta poros muito pequenos. Então, como o cloreto ele é uma molécula muito grande, a gente não conseguiu fazer essa troca efetiva. A gente também fez a troca iônica do ferro. Esses dois, a troca iônica do ferro e a troca iônica do amônio, foram com o mesmo método. A gente colocou na solução, deixou em agitação, fez a filtração simples, e com a solução a gente analisou através da espectroscopia de UV visível e a espectrofotometria de adsorção atômica de chama. E depois a gente fez também a adsorção de CO2, que seria para gases em meio aquoso, com água com gás e a diferença de pH. Porém, nessa a gente não conseguiu ter resultados concretos ainda, sendo esse nosso próximo passo concluir esse teste, porque como é gasoso, a gente é um método difícil de quantificar.
Então a gente não sabe ainda se ela absorveu o CO2 ou se ela liberou, mas já está em etapa de Conclusão. conclusão. Então a gente concluiu com o nosso trabalho que é possível sim fazer uma ziorta a partir da síntese da casca do arroz. A gente conseguiu atingir nossos objetivos, que seria aplicar em diferentes meios. E o nosso processo ele se tornou mais barato e mais simples do que a gente tem hoje. Isso, a nossa ziorta ela custa em média R$ 29,00 o quilo e no mercado é entre 50 e 300 reais. Então o nosso processo ficou mais barato e também você traz Aí, ó, depois vocês podem vender. Obrigado, viu? Obrigada. Bom trabalho pra vocês aí. Boa noite. Eu queria mostrar por dentro. Mas tá cheio de gente ali. O aluno entregou para o professor e até hoje se usam por. Mas esse equipamento foi criado esse ano por um aluno de quarto ano, como também um trabalho de escola. Isso aqui é basicamente um joguinho que ele desenvolveu, que ele chamou de corrida de LEDs. Tem 2 jogadores, cada um deles tem um botão que ele pode acionar. Toda vez que ele pressiona um botão, ele vai começar a ligar esses LEDs, esse barramento. Toda vez que ele completar o barramento, ele vai te dar um ponto. Então quem tem mais pontos no final vai ganhar. Basicamente o aluno fez desde a parte da programação até o desenvolvimento e a criação física do circuito, e a parte da carpintaria também foi desenvolvida por ele. Então, basicamente, o curso foca bastante nessa parte de autonomia do aluno, no sentido de que o aluno decidiu como seria feito, o que seria feito, o tipo de jogo que ele ia desenvolver. Dessa mesma forma, a gente tem, por exemplo, esse Tetris aqui que foi desenvolvido no auxiliar de ensino do curso, que é um joguinho mesmo, Tetris, totalmente funcional, então vocês controlam o jogo. Isso aqui tudo é mais na área de sistemas microprocessados, como eu já falei antes. Mas o curso também foca em outras áreas relacionadas à eletrônica, principalmente a questão da programação, que no caso é toda feita em computador e em aplicações de console. E também a parte física de montagem e análise de circuitos, que a gente chama de analógicos, que são aqueles que não são relacionados à programação. Uma pequena demonstração. Aqui nós temos uma fonte de corrente, uma fonte de tensão, perdão, que basicamente ele gera uma tensão fixa entre esses terminais aqui. E daí a gente usa para sistemas, principalmente para alimentação de todos esses sistemas, todos eles funcionam 5 volts fixos ou 3.3 volts fixos. Aqui a gente tem um gerador de função, e aí ele, ao invés de criar uma tensão fixa, ele cria um sinal de tensão, que é o que a gente pode ver nesse sistema de medida aqui, que é um osciloscópio, que basicamente mede o nível de tensão por tempo.
Dentro desse curso, a gente vai ter um desenvolvimento de todas essas áreas da eletrônica de forma basicamente simultânea em todos os anos do curso. Você vai ser visto em todas essas diferentes aplicações. E é realmente um grande desenvolvimento da autonomia. Você vai aprender principalmente aquilo que você correr atrás. O aluno ele tem sempre a disponibilidade de muitos laboratórios para trabalhar. Se eu não me engano, na eletrônica a gente tem cerca de 6 ou 7 laboratórios dedicados à área técnica de eletrônica. Na escola em si, a gente tem mais de 7 laboratórios de informática. Então a gente tem muito espaço disponível para o aluno se desenvolver e buscar aquilo que ele busca dentro da tecnologia, dentro da inovação. Então é basicamente isso. A gente tem uns outros projetinhos aqui que vocês podem ver também. Aquilo ali é um sistema que, através da câmera, ele consegue detectar o sorriso no rosto das pessoas e, através disso, ele faz esse chapéuzinho aqui brilhar. Se vocês quiserem colocar o chapéuzinho na cabeça, pode dar um chapéuzinho. Atenção, expositores e visitantes da Mostra Tec Liberada Essa, por exemplo, é uma aplicação que foi desenvolvida através de inteligência artificial. A detecção da face é feita por um algoritmo de análise de imagem. Aí aqui a gente tem um convidamos a todos para o palco luminoso da Mostra Tec. para controlar esse moleque aqui. Aí cada um Agora então eu vou mostrar um pouquinho assim um resumo da parte da área de alimentação aqui da feira. Então você que vem visitar a Mostratec, né? Todo ano tem essa feira. Você tem toda a área de alimentação para você poder estar fazendo seu lanche. Com bastante variedade para tudo que é tipo de gosto de paladar.